E se eu te dissesse que Eldorado nunca existiu? E pior, que milhares de pessoas morreram por algo que nem era real? E se tudo o que você ouviu, riquezas infinitas, templos cobertos de ouro, civilizações perdidas, for apenas uma distorção de algo muito mais estranho e muito mais real? Porque a verdade é que Eldorado pode nunca ter sido um lugar, e sim uma obsessão. Ao longo de séculos, exploradores atravessaram selvas, enfrentaram fome, doenças, guerras, tudo por causa de uma promessa que ninguém nunca conseguiu provar. E o mais intrigante, alguns relatos sugerem que algo foi encontrado, mas nunca revelado. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A história de Eldorado começa com um mal-entendido. Não com um mapa, não com uma cidade, mas com um ritual. Quando os espanhóis chegaram à América do Sul, ouviram histórias sobre um líder indígena que se cobria com pó de ouro e mergulhava em um lago sagrado como parte de uma cerimônia. Esse homem ficou conhecido como Eldorado, o Homem Dourado. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Não era uma cidade, não era um império, era um homem. Só que, como toda boa história, isso não ficou assim por muito tempo. Porque a mente humana tem um padrão curioso. Ela transforma símbolos em lugares e histórias em obsessões. E foi exatamente isso que aconteceu. Os espanhóis começaram a distorcer a narrativa. O Homem Dourado virou uma cidade. A cidade virou um império. E o império virou a maior promessa de riqueza da história. E quando essa ideia se espalhou, ninguém mais conseguiu pará-la. Expedições começaram a surgir em massa. Homens cruzavam florestas inexploradas, subiam montanhas, enfrentavam rios desconhecidos, tudo guiado por rumores. Mas é aqui que a história começa a ficar mais sombria. Porque, diferente das lendas romantizadas, a busca por Eldorado não foi épica, foi brutal. Exploradores desapareceram. Grupos inteiros morreram de fome. Outros enlouqueceram no meio da selva. E mesmo assim, ninguém parava. Mas por quê? Porque existia algo ainda mais poderoso do que ouro em jogo. A esperança de encontrar algo que mudaria tudo. E é nesse ponto que a história de Eldorado se conecta com algo muito mais próximo do que você imagina. No Brasil, por exemplo, existe um documento que ecoa exatamente esse mesmo tipo de obsessão. O famoso manuscrito 512. Esse manuscrito descreve uma expedição que teria encontrado uma cidade perdida no interior do país, com estruturas gigantes, símbolos desconhecidos e indícios de riquezas inacreditáveis. Relatos falam de uma cidade abandonada, com arcos monumentais, estátuas misteriosas e inscrições que ninguém conseguiu decifrar. Agora pensa comigo. Duas histórias diferentes, dois lugares diferentes, mas o mesmo padrão. Uma cidade perdida, riquezas absurdas, e ninguém consegue provar definitivamente. Coincidência? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo aqui? E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque Eldorado pode nunca ter sido encontrado, mas isso não significa que ele não existiu. Alguns pesquisadores acreditam que a ideia de cidades ricas escondidas na selva não é completamente absurda. Civilizações antigas na Amazônia, por exemplo, já demonstraram ter um nível de organização muito maior do que se imaginava. Mas antes de concluir qualquer coisa, tem um detalhe essencial. Mesmo que essas cidades tenham existido, elas provavelmente não eram feitas de ouro. Então, por que tantos relatos insistem nisso? A resposta pode estar na mente humana. Quando exploradores encontravam culturas diferentes, estruturas incomuns ou qualquer sinal de riqueza, suas histórias eram exageradas. Um objeto dourado virava uma mina, uma vila virava uma cidade virava um império. E quando essas histórias voltavam para a Europa, elas se tornavam ainda maiores. Porque ali, do outro lado do oceano, ninguém queria ouvir uma história comum. Eles queriam algo extraordinário. E foi assim que Eldorado deixou de ser realidade.
e virou mito. Mas o mais curioso não é isso. O mais curioso é que, mesmo hoje, a gente continua repetindo esse padrão. A gente ainda busca Eldorados modernos, promessas de riqueza rápida, descobertas milagrosas, atalhos que parecem bons demais para ser verdade. E quase sempre são. Porque, no fundo, Eldorado nunca foi sobre ouro. Foi sobre desejo. Desejo de encontrar algo grandioso. Desejo de escapar da realidade. Desejo de acreditar que existe um prêmio escondido esperando por quem ousar procurar. E isso nunca mudou. Então, quando você ouve falar de Eldorado, não pense apenas em uma cidade perdida. Pense em uma ideia que atravessou séculos, uma história que enganou milhares, e uma obsessão que ainda vive. Só mudou de forma. E talvez a maior verdade sobre Eldorado seja essa. Ele nunca existiu como lugar, porque sempre existiu como ilusão. E agora eu quero saber de você. Você acha que Eldorado foi apenas um mito exagerado? Ou existe alguma chance de algo real ainda estar escondido por aí? Comenta aqui embaixo, porque dependendo da sua resposta, isso pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. E se você curte esse tipo de conteúdo que mistura mistério, história e teorias que fazem você pensar, já se inscreve, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nesse tipo de descoberta.